de compartilhar. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a ideia de que o Natal é tempo de compartilhar, que o Senhor é a nossa força. Então, eu gostaria de ler dois textos aqui com vocês para a gente localizar esse tema. E o primeiro texto é 2 Timóteo, carta de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 4, versos 16 e 17. E logo em seguida a gente vai ler a carta de Paulo segundo aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 16 e 17. E se você não... tá aqui o texto. Então acompanhe a leitura. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. 2 Coríntios, capítulo 12, os versos 7 a 10, nos diz assim, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar? Senhor, fala conosco, abençoe, ó Deus, as nossas vidas por meio da sua palavra. Teu Espírito Santo nos traga entendimento, nos traga compreensão e nos traga alento, ó Deus, neste culto tão especial, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo ministre a sua vontade e a sua palavra a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, a gente fez a leitura aqui de 2 textos que talvez você esteja se perguntando, o que isso tem a ver com o Natal? O que isso tem a ver com o Natal, né? O texto que você leu não fala de Jesus nascendo lá, de Jesus, né, da Maria grávida e tudo mais. Por que você leu esses textos? Bom, eu li esses 2 textos para a gente contextualizar aqui, a gente ter essa referência de que o apóstolo Paulo, ele é um emblema de como que é a nossa vida. Assim, eu não sei para vocês, se vocês têm essa impressão, mas a vida às vezes é bem difícil, não é verdade? A vida é difícil. E para variar, às vezes quando a vida não é difícil, ela é extremamente difícil. E a gente pode pensar em várias situações, né, em várias coisas que aconteceram esse ano, e por várias questões, essas dificuldades geralmente nos enfraquecem e nos fazem pensar em desistir. Quem aqui já pensou em desistir de alguma coisa esse ano? A gente inicia o ano sempre com aquele gás e aquele ar de novos ventos, de novas esperanças. A gente começa o ano fazendo um monte de resoluções, um monte de votos, e tudo isso é bom. É bom que a gente faça isso. No entanto, parece que todo final de ano, apesar de a gente ter aí esse tempo festivo, apesar de a gente ter razões para se alegrar, a gente percebe também que a gente chega no final do ano e às vezes a bateria está acabando já. Às vezes a gente passou por tantas dificuldades, passou por tantas lutas, que o final do ano a gente pensa assim, rapaz, eu não sei por que eu não desisti ainda, não sei como é que eu aguentei até aqui.
E aí, essa é uma realidade, às vezes, assim, existem algumas razões do porquê a gente pensa em desistir diante das dificuldades. Uma das razões é que, às vezes, a gente pensa em desistir simplesmente pelo fato da dificuldade em si. Então, está tudo bem, chega uma dificuldade, chega uma circunstância adversa. E o fato dessa circunstância adversa chegar, a gente enfraquece e a gente tem vontade de desistir. Às vezes também, nós pensamos em desistir, não por conta da dificuldade em si, mas pelo que ela causa dentro de nós. Existem algumas dificuldades que elas são suportáveis. Você consegue suportar a dificuldade em si, mas ela vai causando algo tão ruim, tão difícil dentro de você, que você fala, apesar de eu saber que essas circunstâncias dá para aguentar, mas o que está causando em mim é muito difícil. E não por causa da dificuldade, mas pelo resultado dela no meu coração, eu penso em desistir. Às vezes a gente pensa em desistir simplesmente porque sim. Sabe aquela ideia assim, cansei, eu já não quero mais. E daí você pergunta, mas por que você está desistindo? Por que você não quer mais? Eu nem sei por quê. Só sei que eu estou fraco e eu estou querendo desistir. E às vezes, a gente também pensa em desistir por causa das falhas em nós mesmos. E você já deve também ter essa experiência assim, de fazer certos tipos de resoluções, né? Você percebe assim, às vezes mudar hábitos ruins que você tem. E aí você tem hábitos ruins e você está lutando para mudar esses hábitos e você não consegue. E o tempo vai passando e você continua fazendo os mesmos hábitos. Isso enfraquece, dá vontade de desistir. Você pensa em desistir, às vezes, por questões de decisões erradas. Você vai tomando uma série de decisões erradas, uma atrás da outra. E aí essas decisões erradas geram circunstâncias difíceis, essas circunstâncias difíceis enfraquecem você e você pensa em desistir. Atitudes precipitadas também. A precipitação, e aí a precipitação também cobra o seu preço. E às vezes por não ter tido paciência de esperar mais um pouco, de não ter tido paciência, de não ter orado um pouquinho mais, de não ter esperado ouvir claramente a voz e a direção do Senhor, a gente se precipita. E aí essas precipitações também causam enfraquecimento e o desejo de desistir diante das dificuldades. O ponto é que, nesses casos, a gente percebe que o nosso maior problema, ele, via de regra, está na frente do espelho. O problema, muitas vezes, somos nós mesmos. Isso é bastante difícil de assimilar, de pensar, né? Porque é aquela coisa assim, você fica pensando, puxa, o maior problema que eu tenho sou eu mesmo, por conta dessa série de questões aqui. O maior problema que eu tenho sou eu mesmo. E por outro lado, a pessoa que deve lidar com esse problema também sou eu mesmo. E aí a gente tem um dilema. Independente das razões que nos causam dificuldade e nos enfraquece, a verdade é que nós chegamos muitas vezes ao final de um ano impotentes. A gente chega no final de um ano, muitas vezes, enfraquecidos. E talvez esse seja o seu caso, talvez você está terminando o ano bem diferente daquilo que você planejou lá no início dele. Talvez você fez planos e não era para estar nessas circunstâncias, não era para você estar assim. Mas você está. E essa mensagem aqui é para você. Talvez você está se sentindo sem vigor, talvez você está se sentindo desnutrido, emocionalmente, espiritualmente. E é para você que eu quero falar essa noite. Por quê? Porque o Natal, gente, o Natal é tempo de a gente compartilhar a seguinte verdade: o menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, será chamado Deus Forte.
Por mais que nós estejamos enfraquecidos, sem vigor, mas esse menino do qual nós estamos falando nesse dia, do qual nós estamos comemorando nesse dia, ele é o Deus forte. E ele é aquele que fortalece o seu povo. Veja que nós lemos um texto aqui, Timóteo, capítulo 4, dos versos 16 ao 22, e o apóstolo Paulo ele está lamentando. Ele está falando a respeito de uma dificuldade que ele está passando. Qual é a dificuldade que o apóstolo Paulo está passando? Bom, ele foi preso. Ele foi preso e dentro do processo de justiça romano, existia uma espécie de preliminar, né, um exame ali para formular uma acusação que seria imputada ali ao acusado. Então, a questão é a seguinte: seriam reunidas provas, se o acusado ali tivesse testemunhas, tivesse apoio, isso era muito importante para ele. Só que, por outro lado, para quem estava sendo julgado e acusado por um tribunal romano, era muito perigoso também você estar a favor, você ser amigo de alguém que está sendo acusado pelo tribunal romano. E talvez isso pesou um pouco aqui para os companheiros de Paulo, porque ele teve uma audiência, e nessa audiência ele faz essa lamentação, ele fala: olha, na minha primeira defesa, no tribunal romano, eu fui abandonado por todos, não tinha ninguém lá. Ninguém estava lá. E é bem interessante, porque o apóstolo Paulo ele vai citando aqui, nesse versículo, ele vai falando, descrevendo palavras do Salmo 22. É bem interessante porque Jesus, né, o Salmo 22, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? E o apóstolo Paulo fala aqui: ninguém esteve ao meu lado comigo. É a mesma expressão. Por que me desamparastes? E o apóstolo Paulo fala: ninguém esteve ao meu lado. Aí o Salmo fala: porque não há quem ajude. E aí o apóstolo Paulo fala: todos me desampararam. O salmista fala: salva-me das fauces do leão. E o apóstolo Paulo fala: assim fui libertado da boca do leão. O salmista fala: se voltarão para Jeová todos os limites da terra, que todos os gentios ouvissem. Porque do Senhor é o reino, ele me preservará para o seu reino celestial, diz o apóstolo Paulo. Então ele faz esse paralelo, e é bem provável que nessa ocasião em que ele está abandonado, que ele está sozinho na sua defesa, uma dificuldade, ele tem em mente o Salmo 22. E é interessante porque o Salmo 22 é um salmo messiânico. É um salmo que remetia ao próprio Jesus. Jesus que nasceria, Jesus que viveria uma vida perfeita, mas um Jesus também que seria na cruz desamparado. Na cruz Jesus seria abandonado. E esse salmo messiânico fala exatamente de um momento de dificuldade que Jesus enfrentou. Jesus passou também por isso. E é interessante a gente pensar aqui que o apóstolo Paulo, ele tem três ações aqui. Ele reconhece que todos o abandonaram. Isso era uma verdade incontestável. No entanto, ele também reconhece que o Senhor estava com ele. E que o Senhor o fortaleceu neste momento, em que ele estava enfraquecido pela ausência dos seus amigos. Ele fala: o Senhor me fortaleceu. Ele reconhece, então, que Jesus, diferente de todos os outros, nunca trairia ele, nunca deixaria ele desamparado. O Senhor estaria com ele em todos os momentos, porque o Senhor Jesus cumpre as suas promessas. O apóstolo Paulo também não esqueceu de proclamar o Evangelho, porque a sua defesa, ela gira em torno da proclamação do Evangelho. Ele vai falar o que ele tem feito, ele vai falar a missão que ele recebeu. E ele vai, então, falar ali diante ali testemunhando, ele vai falar a respeito do Evangelho. E ele não se importa de estar sozinho, porque ele está sozinho ali, sem os seus companheiros, mas ele ainda porta a presença, a companhia de Jesus, e ele também porta
ao seu propósito, à sua missão. E aí existe aquela máxima: é melhor, às vezes, estar sozinho com Deus. Na verdade, todos aqueles que são chamados passam por esses momentos de dificuldade, e eles passam por esses momentos onde eles se veem sozinhos. É interessante, né? E também o apóstolo Paulo nos ensina aqui que ele estava muito seguro do desfecho, do livramento do Senhor. Porque ele fala assim: o Senhor há de me livrar da boca do leão. E ele está falando isso porque ele acredita que ali a sua história ela não se encerra, mesmo que ele viesse a ser condenado e morresse nesse momento. Ele sabe que a sua vida está para além do que está acontecendo ali. E aí ele deixa de considerar o perigo que ele está enfrentando naquele momento. Aquele momento é perigoso, o que ele fala é perigoso. Mas ele também aqui nos ensina uma máxima: sempre é melhor correr perigo por um momento e estar salvo para a eternidade, do que se salvar por um momento e correr o risco de perder a salvação, correr o risco da condenação eterna. Então ele não troca, ele sabe avaliar os momentos da sua vida. Por mais que esse momento era perigoso, por mais que insistir nessa defesa de Jesus como o Senhor de toda a criação, por mais que isso fosse perigoso e pudesse custar a sua vida, no entanto, isso não tiraria a sua eternidade. E esse é o nosso pensamento, esse é o nosso dever enquanto nós seguimos a Jesus. E aí, gente, qual que é um dos grandes problemas que se apresentam para nós quando nós estamos diante das tribulações, quando estamos diante de dificuldade? O grande problema é que o ser humano, ele tem a tendência de querer fazer tudo na sua própria força. Esse é um detalhe que a gente chama sempre a atenção. Existe um problema em nós, e esse problema nos causa dificuldades, sejam por circunstâncias externas ou por questões internas, mas a gente se vê em dificuldades, e quando a gente está em dificuldades, a gente começa a exercer uma outra dificuldade que a gente tem, de achar que nós mesmos podemos lidar e resolver as situações. A gente quer fazer as coisas na nossa própria força. E aí, o fato é que nós somos fracos, essa é a verdade, mas nós achamos que somos fortes, que temos condições de lidar com as questões. Só que o Evangelho ele fala sobre isso. Como Jesus é apropriado para nós, mesmo com esse pensamento errado. Porque Jesus, Cristo, que é o Deus forte, ele assumiu as nossas fraquezas para que hoje nós tivéssemos a possibilidade de sermos fortalecidos nele. Nós somos fracos e erramos ao achar que somos fortes. Mas ele era forte, se enfraqueceu para que a força dele seja nossa também. E, gente, é impossível nós vivermos na nossa própria força. E você já deve saber disso, eu só estou relembrando. Nós precisamos da força e da graça do Senhor. Nós precisamos da força do Senhor para a gente orar. Nós precisamos da graça e da força do Senhor para vencer esse enfraquecimento, para nos dedicarmos ao estudo, à leitura da palavra. Nós precisamos da força do Senhor para crer e para continuar crendo. Nós precisamos da força do Senhor para sermos bons cônjuges. Nós precisamos da força do Senhor para sermos bons pais, bons filhos, bons amigos. Nós precisamos da força do Senhor para sermos bons servos. Nós precisamos da força do Senhor para desempenharmos as nossas atividades domésticas. Sabia que a gente acha pouco espiritual isso? Você está lá varrendo a sua casa, ou você está lá fazendo um reparo, você está fazendo alguma atividade ali doméstica, e a gente geralmente não atribui isso a alguma atividade espiritual, né? Mas até para isso você precisa de Deus. Até para isso você precisa da graça de Deus. Para desempenhar essas funções que você acha tão corriqueiras, tão básicas. Mas Deus está envolvido nisso. É Deus que te concede a graça, é Deus que te concede a saúde, é Deus que te concede a inteligência, é Deus que concede a capacidade para você
resolver problemas de maneira prática e objetiva na vida. Então, nós precisamos da força do Senhor até para a gente manter a boa convivência. Para a gente manter os relacionamentos saudáveis, exige-se extrema força, e essa força nós não temos em nós mesmos. É por isso que muitas famílias chegam Natal e é aquele ambiente de ressentimentos, de mágoas, aquele ambiente, né, de brigas, de divisões, porque alguma coisa foi enfraquecendo as relações, e por mais que talvez houveram tentativas de acerto, de resoluções, mas na nossa força isso é impossível, porque a gente não consegue perseverar. E aí a gente precisa do Senhor para que, de fato, né, essa relação, esses relacionamentos, essa convivência seja restaurada de fato. Só na graça e na força do Senhor. Uma segunda questão aqui é que também nós temos a tendência de achar que os momentos de fraqueza são os piores momentos da vida. Então, primeiro, nós temos esse auto-engano de achar que nós somos fortes o suficiente quando nós, na realidade, somos fracos. Mas a gente tem um outro problema, de também ter a tendência de achar que os momentos de dificuldade, eles são os piores momentos da nossa vida. Se eu perguntar aqui para você, qual foi o pior momento da sua vida? Provavelmente você vai falar de alguma dificuldade que você teve. De alguma situação que esgotou você, que roubou as suas forças, que roubou o seu ânimo. Então a gente vai pensando nessas coisas negativas que vão acontecendo e a gente pensa assim, esses foram os piores momentos da nossa vida. Só que, gente, no reino de Deus, parece que é um reino ao contrário, é um reino paradoxal, porque no reino de Deus, a excelência não está em reconhecermos as nossas forças, mas a excelência está em reconhecermos a fraqueza. A excelência no reino de Deus está na fraqueza. E eu não estou falando aqui de fraqueza como sinônimo de coitadismo, que é assim bem comum nos nossos dias, né? A ideia assim das pessoas muito frágeis, muito coitadas, e aí elas acham que isso é sinônimo de fraqueza que a Bíblia fala. Não é sobre um coitadismo, sobre um vitimismo. Essa fraqueza que a palavra de Deus fala não é sobre fraqueza moral também. As pessoas fracas são aquelas que não conseguem vencer os seus pecados, são aquelas que sucumbem diante da tentação, são aquelas que nunca conseguem avançar na sua vida espiritual, na sua conduta moral. Essas pessoas são fracas. Elas são sim, só que essa fraqueza excelente não se trata disso. Essa ideia aqui, né, do bem comum, que é aquela ideia assim do eu sou fraco e é por isso que eu desisto das coisas. A gente desiste das coisas porque a gente está fraco, mas às vezes a gente acha que isso é uma justificativa. O fato de eu estar enfraquecido é uma justificativa para eu desistir. E é nesse argumento que muitas pessoas têm vivido hoje. Eu estou fraco, eu estou enfraquecido e por isso eu estou desistindo do meu casamento. É bem comum isso. Eu estou muito fraco, eu estou desistindo do ministério. Eu estou muito fraco e eu estou desistindo da minha vocação, do meu chamado. Eu estou muito fraco, estou enfraquecido aqui e estou desistindo da igreja, tá? Esse é um tipo de ação errada que gera a desistência, mas essa fraqueza aqui que a Bíblia fala, não é de você desistir do seu casamento. A Bíblia fala sobre uma fraqueza que não é uma fraqueza que faz você desistir da sua vocação, que faz você desistir do seu ministério, que faz você desistir da igreja, que faz você desistir das relações. Essa fraqueza é uma fraqueza que faz você desistir, sim, mas desistir de você mesmo. Essa é a bênção do Evangelho. É levar a gente, é conduzir a gente para desistir, nos rendermos, desistir de nós mesmos. E aí sim, quando nós experimentamos essa desistência de nós mesmos, quando nós de fato
desistimos, nós nos rendemos a Cristo e aí sim a gente pode desfrutar da força dele. Nós só experimentamos a força do Senhor em nossa vida quando nós desistimos de viver na nossa própria força. E aí sim, essa fraqueza no sentido de humildade, no sentido de dependência, só os fracos, são esses os fracos que o Senhor fortalece. Essa é a verdade. O apóstolo Paulo fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele fala de uma série de situações, de crises, de dificuldades, fala também de uma série de bênçãos, de tempos de bem-aventurança, mas ele fala, todas essas coisas é possível somente naquele que nos fortalece de fato e de verdade. Eu quero concluir aqui dizendo para vocês que o Natal é tempo de compartilhar uma mensagem, que o Senhor é a nossa força. E eu quero dizer para você, vai vencer sim. Só que você vai fazer isso não na sua força, mas você vai fazer isso na força do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, no segundo texto que a gente leu, eu concluo com essa passagem, e ele ora para que ele fosse liberto de um espinho na carne. Essa é uma expressão bem conhecida de todos nós, e de fato há várias especulações sobre o que viria a ser, esse espinho na carne, e muitas especulações, são muito erradas, assim. O que a gente sabe era que era algo na carne, e grande parte aqui dos comentaristas, dos mais sérios, pelo menos, eles vão dizer que era algo, um problema crônico que o apóstolo Paulo tinha. Alguns atribuem a uma espécie de cegueira por causa da malária, outros falam ali de uma dor crônica de cabeça que ele tinha, enxaquecas crônicas, e enfim, a gente não sabe, mas era algo que dificultava ele. Na carne ele tinha um problema que dificultava ele na sua missão. E ele ora ao Senhor, ele fala sobre uma espécie de arrebatamento, de uma espécie de acesso a realidades espirituais que poderiam conduzir ele para se orgulhar. E dele fala que foi dado um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se orgulhasse, para que ele não fosse alguém soberbo, orgulhoso. Deus permitiu que Satanás o esbofeteasse, com a realidade, com essa dificuldade. E olha que interessante, o apóstolo Paulo fala que orou, pediu ao Senhor para que fosse liberto dessa dificuldade, para que ele pudesse exercer o seu ministério de maneira melhor, saudável. Mas qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus para essa oração de Paulo, como Deus faz tantas vezes, como Deus fez tantas vezes a Paulo, como Deus fez a Jesus, como Deus fez a todos aqueles que ele chamou, e como Deus faz tantas vezes conosco, Deus não concedeu a ele a sua resposta. É interessante, Deus não tirou o mal dele. No entanto, o que aconteceu? Deus deu força para ele para suportar. E é esse o padrão de Deus. Deus, ele não nos priva das coisas ruins. Ele não nos priva das crises. Ele não nos priva das dificuldades. Mas a força dele em nós nos capacita para vencê-las, para suportá-las e para sair dessas crises também. A graça que Deus concedeu ao apóstolo Paulo foi a força para ele suportar e vencer o cansaço físico, a força para ele suportar a dor, a força para ele suportar a oposição, a força para ele suportar a calúnia, a força para ele suportar o próprio abandono de seus amigos ali. De fato, o poder de Deus, a força de Deus para o apóstolo Paulo capacitou ele para viver e enfrentar adequadamente todas as circunstâncias da vida. A graça que tudo pode fazia que Paulo não se preocupasse com o que os homens pensassem sobre ele, mas sobre o que Deus já sabia sobre quem ele era. E essa é uma questão interessante, porque a força de Deus, ela diminui a pressão externa. Às vezes a gente está enfraquecido e a gente considera demais aquilo que pensam de nós, aquilo que a gente deveria ser e não é,
A gente dá ênfase nas nossas inabilidades, nas nossas incapacidades. E quando a gente está fortalecido no Senhor, a gente tem um foco muito claro na missão e o que Deus pensa, e o que Deus mandou a gente fazer. Parece que ser fortalecido no Senhor cala as vozes julgadoras ao nosso redor. E a gente pensa assim, pensarem, falarem sobre nós, é impossível a gente controlar isso. Mas sobre quem fala, sobre o que falam, o que é mais importante? A opinião de quem será que é mais importante? E aí a força do Senhor faz a gente focar no chamado, no que Deus pediu, no que Deus mandou, no que Deus sabe sobre nós. E era isso que o apóstolo Paulo experimentou em sua vida. Eu gostaria de deixar essa ideia aqui, que a fraqueza é uma bênção. E a fraqueza, na verdade, né, a glória da vida, uma das glórias da vida, é que nós encontramos em nossa fraqueza a graça maravilhosa de Jesus. Aqueles que encontram, de fato, a graça do Senhor são aqueles que estão totalmente enfraquecidos, porque eles não têm outra alternativa, e parece que a graça de Deus, ela se torna evidente, maior, por causa da extremidade da nossa fraqueza. Sempre na extremidade do homem começa a oportunidade de Deus. Quando a gente chega lá no ápice, a gente fala assim, eu sou fraco mesmo, acabou para mim. Aí sim, Deus vem e fala, só que eu sou forte, e na minha força há um recomeço, na minha força há uma nova realidade para você experimentar. Essa é a mensagem do Natal para nós. Talvez você diga assim, mas como que eu vou me sentir um vencedor? Como eu vou me sentir um vencedor se eu estou emocionalmente frustrado? Se eu estou desanimado? Como eu posso me sentir vencedor assim? E a resposta bíblica é, reanime-se no Senhor. Não na sua própria força, mas reanime-se no Senhor. Talvez você diga, mas como eu vou me sentir um vencedor se eu estou sendo vencido por hábitos ruins, se eu estou moralmente envolvido com ações impiedosas, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso parar com certas práticas, eu sei que eu preciso me recompor, mas eu estou enfraquecido, eu não tenho força. Como eu me sentir um vencedor assim? E aí a resposta é, fortaleça-se na força do Senhor. Há um hino bem famoso que nós cantamos, de Lutero, que é o Castelo Forte, e o hino fala que Castelo Forte é o nosso Deus. Diga ao fraco, forte sou, no poder do Senhor. Nós cantamos canções que exaltam a grandeza, o poder, a força do Senhor. E essa realidade é possível para a gente, porque um dia nos nasceu um menino, um filho se nos deu, e nós lemos aqui, o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Nós podemos e seremos fortalecidos quando nós entendermos que nós somos fracos. E essa fraqueza, ela vai nos conduzir ao Senhor. A verdadeira força se encontra na fraqueza. O apóstolo Paulo fala isso. Ele descobriu um segredo aqui e ele nos ensina. Agora, diferente de antes, ele diz, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, ou seja, nas dificuldades. Por que ele sente prazer nessa fraqueza? Porque ele diz assim, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Que você também busque alento, que você reanime o seu coração no Senhor, que você se fortaleça na força do Senhor. Que você busque o Senhor neste Natal, é tempo de a gente lembrar isso,
e é tempo de a gente compartilhar essa mensagem. Você é fraco, você não consegue resolver os seus problemas, mas pense, os seus problemas também não são o seu maior problema. Os problemas e as dificuldades que você enfrenta podem ser uma porta de entrada para uma vida de vitória, porque quando nós somos fracos, né, no Senhor, esse é o caminho, essa é a entrada para sermos fortalecidos. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez nós oramos, gratos por sua palavra, alegres em nosso coração por essa data tão especial que nos remete ao momento em que o Senhor interviu na história da humanidade, se fazendo homem entre nós. E o Senhor resolveu fazer isso se tornando um embrião no ventre de uma mulher e nascendo como todos nós, encarnando. E o Senhor habitou entre nós. O Senhor foi uma criança que nasceu em Belém e essa criança veio a se tornar o Salvador do mundo. Nós te agradecemos, ó Deus, por este menino que nos nasceu, por este filho que se nos deu, porque por meio dele nós recebemos a salvação. E mais do que isso, não somente a salvação, mas a força necessária para vivermos a vida, ó Deus, cotidiana, a força para vivermos a vida espiritual. Ó Deus, o Senhor é aquele que de fato é refúgio e fortaleza para todos aqueles que creem no Senhor. Que venhamos a experimentar, ó Deus, neste Natal, essa realidade, ó Deus, que apesar de nós, de fato, nos sentirmos fracos diante das dificuldades, que a gente reconheça e que a gente vá, ó Deus, para esse ambiente da humildade e da dependência do Senhor. A nossa fraqueza aponta para isso. Nós somos dependentes do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o Evangelho, que mostra que tudo aquilo que nós não somos, nós encontramos no Senhor. E se de fato nós somos fracos, de fato o Senhor também é forte e poderoso para nos salvar, para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger, Deus, e para nos capacitar diante das diferentes etapas da nossa vida, diante das dificuldades. Fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, em nome de Jesus. Amém.